Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje é a escola e a educação sexual com a Adriana de Giacomo. Vamos esperar a Adriana entrar. Vamos chegando. Mariana conosco, saudade querida. Colégio Dom Rafael aqui conosco. Com certeza vão ter muitas pessoas novas aqui, mas que será um prazer recebê-los. A Adriana ainda não chegou. Milene, querida, como é bom, né, quando a gente tem amigos e amigos da educação que estão sempre conosco, né? Essa vontade, esse desejo de aprender, de trocar, de partilhar. Eu acho isso fantástico. Eu adoro, sou assim mesmo. Estou procurando aqui a Adri. Será que ela vai entrar pelo Dom Rafael? Deve ser? Ah, então acho que é. Mas deve ser. Tô entrando. Ô, tudo bom, Adri? Tudo, minha querida. Peraí que eu tô me achando aqui ainda. E Ai, tá bom. hoje eu tô sem a minha fiel escudeira do meu lado, a Mariana, que tá aqui vendo, mas não tá do meu lado. E sem ela do meu lado, eu já fico toda ansiosa, porque a tecnologia ainda não é o meu forte. A gente está sempre aprendendo, né, amiga? Sempre aprendendo, Grazi, sempre aprendendo. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. É, eu acho que esse foi. É até meio controverso falar isso, mas a pandemia, isso tudo que a gente está vivendo, nos trouxe algumas grandes coisas, né? Uns grandes presentes. Encontrar os meus amigos foi um deles. Encontrar você hoje, aqui nessa live, minha amiga de quantos anos? Quantos anos, Grazi? É 20? verdade. É, muitos anos, né? Muitos, Muito muitos tempo. anos. Mas olha, você é minha convidada, lindona, então eu vou fazer as honras da casa. Tá bom. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Todas as pessoas que estão chegando são muito bem-vindas. Nós já temos um público de 20 pessoas iniciais. Eu fico muito feliz quando a gente consegue partilhar um pouco de conhecimento. Então, para quem não me conhece, eu sou Graziela Raup, pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica, doutora com pós-doutorado na área da educação, e aí umas pesquisas ao longo de uns 20 anos na área da sexualidade e educação sexual. A minha convidada de honra, de coração, é a Adriana de Giacomo, uma parceira, colega, amiga do tempo, né, da especialização da psicopedagogia, que tem mais de 25 anos, gente. Essa mulher tem mais de 25 anos de magistério, é pedagoga, é psicopedagoga clínica, é a proprietária do Colégio Dom Rafael e diretora de lá. Muito prazer, minha amiga, de te receber aqui. Estou muito, muito feliz, porque dialogar com uma amiga, mas dialogar com a escola é o meu sonho de consumo. Eu preciso, enquanto pesquisadora e estudiosa da área da sexualidade, dialogar com a escola. Então, é muito, muito, muito bom te receber aqui. Eu espero que o público veja a nossa energia, porque o nosso objetivo é o mesmo, não é? É olhar pelas nossas crianças, é olhar pelos nossos jovens, é isso que a gente quer, é por isso que a gente luta. É isso, minha amiga. Se tu quiseres falar alguma coisa, pode falar, senão a gente. Vou falar, porque realmente esse encontro é um privilégio, né, Grazi? A gente dedicou a nossa vida à carreira pedagógica, né? Eu com 25 anos de estrada, tu também mais de 20, né? Tu tem quantos anos? Mais de 25, né, Grazi? Não, não. Eu comecei mais tarde, né? Tive meus filhos muito cedo.
né? Eu já tô com 2 filhos, um com 32 e o outro que vai fazer 30, então eu fui para a área da educação um pouco mais tarde, mas eu tenho 21 anos de casa na área da educação. É por ali. Então, é uma vida dedicada a essa carreira pedagógica. Então, é claro que depois de tantos anos, e a gente ainda com esse brilho dos olhos, essa vontade de trabalhar que a gente tem, é só pelas crianças, né? A gente tem realmente uma missão muito, muito bonita na nossa vida. Eu amo falar disso. A gente fez a pós juntas e a gente foi muito feliz na nossa pós. Tiveram grandes professores, grandes pessoas que passaram e nos inspiraram, grandes mentores ali ao longo desse tempo. E outro privilégio que nós até estávamos conversando antes de entrar ontem é da nossa formação na FAED, né, Grazi? Acho que a UDESC, sem desmerecer as outras instituições, a UDESC já trouxe como disciplina obrigatória a educação sexual. Sim. Então, para a gente trazer isso, eu para a escola como instituição, tu para a clínica como o teu direcionamento, para a gente é uma fala muito natural. Porque isso já está no nosso DNA, já está na nossa formação. Porque a gente escutou isso desde o primeiro contato que a gente teve com a pedagogia. Exatamente. Então, nós tivemos privilégio de termos professores lá fantásticos, professores pioneiros na área da introdução da educação sexual dentro da formação, né? E tu, com muita maestria, com muita propriedade, direcionasse a tua carreira para atender essa especificidade. E hoje a gente vai te aproveitar. Hoje a gente vai abusar dessa doutora linda. Bora lá. É isso mesmo. Então, assim, ó, a disciplina obrigatória no curso de pedagogia na UDESC já tem mais de 30 anos. Então, é pioneira, não é? Nossa, é um privilégio nosso, como tu colocaste, né? A gente já tem isso na nossa formação obrigatória. Mas, minha amiga, a questão da sexualidade ainda está carregada de mitos e tabus, porque a UDESC é uma das poucas universidades que abordam essa temática. Então, se a gente não forma, eu tenho falado nas outras lives, mas como essa é uma live, né, para muitos pais, famílias, né, com a escola, eu vou repetir um pouquinho algumas falas que são necessárias. Então, assim, como a gente tem poucas as universidades que formam profissionais capacitados para trabalhar a temática, né, da sexualidade e educação sexual. Como a gente vem de geração em geração, colocando a sexualidade carregada de mitos e tabus, onde ninguém fala, não é? Vista como algo pecaminoso, que não se deva falar, bom, não se fala, né? Então, se as famílias, o que eu estou querendo dizer? Se as famílias não falam, se a universidade não forma, a sociedade não fala, onde as nossas crianças, Adri, onde elas vão buscar as nossas crianças e os nossos jovens as informações sobre isso? Aonde? Como? Não é? Como é que tu te depara na escola, né, Adri? Como é que tu te depara se a gente não consegue conversar sobre isso de uma forma natural? E as crianças trazem isso para nós? Não trazem. O tempo todo, né? Inerente à formação do próprio desenvolvimento humano, trabalhar com a sexualidade, né? A sexualidade, ela faz parte do corpo, ele é uma coisa global. Tem cabeça, tem braço, tem perna, tem vulva, tem pênis, tem ânus. E eu sempre falo, lá na escola, a gente não usa pepeca, pipi. Não, é vulva, né? É ânus, é pênis. Porque é uma parte do corpo. Ninguém vem dar um outro nome para a cabeça, um outro nome para o braço. Então, E assim, eu vou te dizer, essa escola é top, gente. Vão todo mundo para o Colégio Dom Rafael, porque é uma escola que está à frente. As pessoas preferem inventar apelidos para os nossos órgãos, para o nosso órgão sexual, no caso, 2 sílabas, né? Pênis e vulva. Preferem dar vários nomes. Enquanto criança é pipi, popoca, xixeca, né? Quando cresce, são nomes o quê?
São nomes até deturpados, né? São nomes, Exatamente, são nomes que põem a própria condição feminina em risco. E a criança acaba crescendo. A gente acolhe a nomenclatura que vem de casa, é claro que acolhe, mas a gente procura direcionar para uma fala real, né? Para uma fala que seja próximo de algo que ela vai ouvir para o resto da vida. E às vezes as famílias não entendem ou acham que é uma coisa de erotização, e quando não, a gente está protegendo a criança de outras abordagens, né? Porque se um estranho chega, eu quero ver a tua pepeca. O que é pepeca? Não sei. Né? A minha vulva, não. Na minha vulva, não. Você não vai ver. A minha vulva é um lugar protegido, é um lugar que eu sei, que as minhas mentoras durante a minha vida falaram. Então, a gente, né, Grazi, estava te falando anteriormente, no Dom Rafael a gente tem dois privilégios, né? Da minha formação acadêmica e da formação da minha coordenadora, da Mariana, né? Que foi Sim, que honra, né? É uma honra. A Mari também teve como professora, né? Professora Sônia Mello, que é uma das pioneiras ali na UDESC, né? Eu recebi agora a pergunta que nós recebemos, quando iniciar com a criança as falas, né? Gente, nós precisamos entender duas coisas, sexo e sexualidade, né? É importante colocar. Então, sexualidade é tudo que envolve o ser humano. Então, é como eu me comporto, do que eu gosto, como eu me refiro ao outro, é como eu sou e como eu estou inserido no mundo. É tudo. Não tem como a Graziela sair daqui sem levar a sexualidade. Onde eu for, a minha sexualidade vai junto. E o sexo é nosso órgão sexual, né? Nosso órgão genital, que também é utilizado no senso comum para o ato sexual. Vou fazer sexo, hoje fiz um sexo gostoso. Quando a gente fala em educação sexual, nós estamos falando de sexualidade. Então, para a pergunta que foi feita agora, quando começar com a criança? Desde sempre. Nasceu é desde sempre. Freud vai dividir em etapas, né? Não que essas etapas, né, do desenvolvimento da criança, não que essas etapas têm que ser, que elas sejam linear sempre. Não, não é. É só para a gente ter uma ideia. Né? Então, quando a gente fala em sexualidade, a gente fala nas relações, a gente fala nos sentimentos, a gente fala nas emoções. E vai começar lá, dentro dessas fases da sexualidade, de acordo com Freud, com a primeira fase, que é a fase oral. Né? Desde o mamado, a acariciada, a chupeta, né? Da mamadeira. Depois vem a fase anal, né? Que é a fase de segurar, né? E de reter e injetar o esfíncter. Exatamente. Depois vem a fase fálica, depois vem a latência, e assim vai, né? E a fase genital. Então, essas fases vão dando uma ideia pra gente de como as crianças vão se desenvolver. Então, a gente não vai falar de sexo para elas, né? A questão do sexo enquanto erotização, enquanto órgão sexual. Não. Tu vai abordar o corpo humano na educação infantil, como é que vai ser? Quais são as partes do corpo humano, Adri? Não é? A gente vai falar com as crianças, isso é o braço, a perna, a vulva, o pênis. Normal. Então, é o corpo humano, é assim. Gente, vou falar de novo aqui. Quem estiver me ouvindo de novo, eu fico com pena de estar repetindo, né? Mas é importante. Existe uma tese de doutorado da professora Eliane Maio, da USP. Ela fez uma pesquisa em 2011 em 5 capitais brasileiras. Só 5, gente. Só em 5. Para pesquisar o nome do órgão sexual para pênis e para vulva. Mais de 800 e poucos apelidos. Quer dizer, eu consigo ver que o povo brasileiro é muito criativo, né, Adri? Ele é muito criativo, mas seria muito mais simples dizer assim, puxa, eu tenho vulva, né? O meu filho tem pênis, o meu marido tem isso. Normal, né? É uma coisa que deveria ser normal. Tem gente que não consegue ouvir. Eu já dei formação para professor, que o professor teve que sair da sala porque eu falei o nome pênis. Né? O pênis tem gente que não consegue ouvir. É muito grave isso. É muito sério, porque é uma coisa muito bonita nossa, é do nosso corpo, enquanto um braço que tem as suas funções, cada um com os quais, né?
Então, abordar isso é sempre. E ainda mais quando a gente sabe que hoje temos um grande perigo, que são as redes sociais, né, Grazi? A gente precisa, o quanto antes, nutrir a criança de informações adequadas, de fontes seguras, de fontes privilegiadas, como é a escola. A gente estava falando do Dom Rafael. O Dom Rafael tem, eu que na minha formação inteira, a gente trabalhou e vivenciou a educação sexual. A Mariana, que é a minha coordenadora, a nossa coordenadora, né? Eu já me apodero dela, que é especialista em educação sexual. Então, isso está no nosso PPP, assim, em grosso calibre, né? Para a gente conseguir abordar com as nossas professoras e dentro da nossa linguagem, isso de uma forma muito natural, porque aparece. E os primeiros movimentos que a escola faz é de acolher. Então, sim, não existe nenhum assunto que envolva o universo de educação sexual que não possa ser trabalhado na escola. E mais, a gente até acha que quando isso aparece na escola, é um excelente sinal. É um sinal de confiança. É um sinal de que a criança está se sentindo acolhida de verdade. É um sinal que ali ela encontrou uma fonte segura e fidedigna para suas dúvidas e ela sabe que esse assunto vai ser bem tratado, ele vai ser bem, né? Ele vai ser bem trabalhado. Então, quando eu vejo que aparece uma situação na escola, seja de masturbação, seja de manipulação dos órgãos genitais, e como eu tenho, né, a Mari como a minha parceira de trocas pedagógicas ali, todos os dias a gente já fala, olha, Mari, mas que bom que apareceu aqui, né? Que bom que a gente vai conseguir trabalhar isso de uma forma, primeiro uma observação, né? Até que é uma coisa que tu é muito delicada na hora de falar. Eu também quero que tu fales para nossa audiência, Grazi. Sim. Quando que essa manipulação dos órgãos ela pode ser algo que a gente tem que ficar mais atento com a questão até de um abuso? Eu tô apaixonada, né? Eu fico apaixonada quando eu encontro uma escola assim, gente. Meu coração é fantástico, é fantástico. É isso mesmo. Então, assim, 2 pontos que tu trazes que é maravilhoso. Da criança, de vocês conseguirem trabalhar com ela na escola e perceber que ela se sente acolhida para trazer qualquer questão relacionada, né, à sexualidade. Se ela leva para a escola ou faltou algo em casa ou realmente ela quer um complemento, né, ela, ou não foi abordada em casa. Então, assim, gente, quem são as pessoas mais importantes para essas crianças? É a família e a escola. São os dois, né, os alicerces ali. Então, nós temos que trabalhar em conjunto, né? Então, eu até digo assim, que o trabalho da educação sexual, meu ponto de vista, é a escola, então, formar os docentes, né? Formar todos os docentes, todas as pessoas, gestores, enfim, toda a equipe da escola, juntamente com os pais, orientar os pais, da formação para os pais. Depois eu vou deixar aqui os links para os cursos que eu dou, tá, Adri? Que é bem legal. Por favor. Vários pais, famílias participando, profissionais. Então, eu já tenho uma experiência grande. Então, agora vai iniciar, eu não ia falar isso agora, mas enfim, o curso Sexualidade Infantil, dia 17 agora de agosto, inicia. Para profissionais e para pais. Sim, que já tem, né? Mariana vai fazer conosco. Mariana vai fazer. Isso. E o da adolescência, estou terminando uma turma agora, Sexualidade na Adolescência, termina dia 14, dia 17 começa, mas depois eu abro novamente, né? E assim vou fazer. Então, esse tripé, né? Escola, família e depois, primeiro, né? Formação dos profissionais, da família e só depois para os alunos. Porque nós precisamos dessa interação. O projeto político-pedagógico da escola, ele já deve incluir lá no início do ano, não é, as famílias nessa caminhada. Porque é importante que os pais, né, os pais, quando eu falo, são as famílias, os professores que têm muito receio, gestores, de uma forma geral, né, em abordar a temática, que nós temos uma legislação. Desde a Constituição Federal,
nós temos a Lei de Diretrizes e Base, nós temos os parâmetros curriculares nacionais, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, nós temos as leis municipais que vão dar um respaldo para que nós possamos trabalhar a temática da sexualidade, entendendo que a temática da sexualidade, ela diz respeito ao bem-estar das nossas crianças e dos nossos jovens. Nós precisamos, né? E aí, quando tu trazes a questão da masturbação na infância, e eu quero explicar que tem linhas, né, de pesquisas que vão utilizar nomes diferentes. A masturbação na infância ou a manipulação dos órgãos sexuais. A minha linha de pesquisa, juntamente com a UDESC, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente utiliza manipulação dos órgãos sexuais. Todos os dois estão certos, é só uma questão de escolha ali mesmo, né? Lembrando que essa manipulação dos órgãos sexuais na infância não tem erotização, né? A manipulação pelo prazer que tu sente de algo bom. Tô comendo um doce, tô gostando daquela comidinha, né? Eu faço aquela costeirinha, ai, que sensação boa que isso me dá. O que está por trás de quando uma criança só quer fazer isso, só quer manipular o seu órgão sexual, é que o profissional e as famílias têm que estar atentos, né? Vamos imaginar uma criança que fique o tempo inteiro no trepa-trepa, ou que fique roçando a sua vulva ou mexendo no seu pênis, né? O tempo inteiro. Ela deixa de brincar, ela deixa de comer. E eu parto do princípio que tudo que a gente faz demais, seja ficar o tempo inteiro comendo, ficar o tempo inteiro dormindo, né? Tudo isso tem algo por trás. Então, o profissional e a família têm que estar atento, porque a criança pode estar sendo violentada? Pode. A criança pode estar com uma infecção urinária? Pode. A criança pode estar passando por alguma dificuldade que precise de um apoio psicológico? Pode, não é? Algum problema familiar que está atingindo a criança. Então, são situações que nós precisamos saber, que tem que ter esse olhar, né? Eu acho que é por aí. E acho, Grazi, que quando a gente percebe qualquer movimento da criança com relação à curiosidade, à manipulação dos seus órgãos, até a própria fala, não só de curiosidade, mas a própria... eu vi o meu amigo, eu pedi para o meu amigo me mostrar o pênis. Tudo isso não pode ser tabu. E não pode ser recebido com aquele... Ai, meu Deus! Né? O que houve? O que aconteceu? Não faz isso, é feio. Fecha isso, fecha essa perna. Levanta essa calça. Exatamente. Não é assim? Isso não é assim. E que quando as famílias têm dúvida, tem a escola para apoiar. Sim. E acho que se as famílias conhecessem os projetos pedagógicos das suas escolas, num todo, né? E vissem lá incluídos a educação sexual e tivessem um pouco de interesse para saber de que aquilo faz parte de um todo, né? De toda a globalidade que é o desenvolvimento infantil, isso já teria sido desmistificado há muito tempo. Porque quantos passos para trás nós damos quando a gente pensa que falar de educação sexual é ensinar a transar, né? Falar de sexo, é ensinar a criança. Isso, além de ser um mito, é uma perda de tempo. Porque a gente acaba jogando para frente, jogando para a adolescência questões primordiais para serem trabalhadas com naturalidade durante a primeira e a segunda infância, acaba jogando para frente esse assunto e quando ele já chega diferente, porque aí a criança já tem um pouco mais de erotização, ela já tem desejo sexual, né? E ela começa a buscar as fontes de informações de uma forma deturpada, porque não encontra acolhimento na família. Então, a gente é muito aberto para falar sobre educação sexual. E como isso está no nosso DNA e na nossa formação, a gente pede para as famílias, tem dúvida? Venham.
mas não estigmatizem seus filhos. Não falem que é feio, não falem que é sujo, não falem que não é hora, né? Mas não é hora de falar sobre isso. Quando é a hora, né? A hora é quando a dúvida surge. A hora é quando a curiosidade aparece. Não tem hora para falar sobre isso. A gente tinha falado sobre o trabalho intencional da educação sexual, né? Sempre que a gente aborda esse assunto, ele tem intenção. Ele não é para, eu vou falar qualquer coisa para ela não me perguntar mais. Não. A gente olha para a criança e fala sobre o assunto, com toda a intenção e propriedade profissional. Nós não somos, né, nós não vamos falar qualquer coisa levianamente. A gente é formada e preparada para abordar o assunto. Mas a família que não tem essa formação, não tem problema. Ela pode buscar aconselhamento, ela pode buscar direcionamento com a escola. Mas o mais importante é falar. Nós não podemos dizer, filho, agora eu não vou falar sobre isso, né? Tu não tem idade para falar sobre isso. Não, eu não falo sobre isso porque isso, tu vai ver quando tu tiver 18 anos. Quando tu casar, tu pergunta pro teu marido. Não dá. Não dá. É isso mesmo. É bem... eu fico feliz da vida de estar ouvindo tudo isso. E aí eu quero que tu, que é a nossa doutora, né? Tu que é a nossa... Não, eu quero que tu, que é a nossa doutora, fale, né? Qual é o teu olhar sobre isso? Que tu és uma pessoa super acessível, né? Os pais podem entrar em contato contigo pelas tuas redes sociais. Tu já encontras uma formação adequada para encaixar quem tiver interesse em se aprofundar no assunto. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Exatamente quando a escola, né? Por esse teu olhar aí, tu acabaste de falar, né? Quando a escola tem esse entendimento, né? Que a sexualidade faz parte, quando ela consegue olhar para a criança, para as necessidades que elas nos trazem, elas são carregadas de curiosidade, isso faz parte, isso é vida, né? Quando a escola acolhe as famílias e diz, né? Podem vir perguntar, peguem orientações, vamos trabalhar, nós precisamos disso, unir a família, tem que estar juntamente com a escola e a escola com a família, para trabalhar as questões das dimensões da sexualidade, que é intrínseca ao ser humano, não tem como ser diferente, né? Porque eles vão buscar em outros lados. Tu falaste ali da descoberta, né? Do pipi. Eu separei aqui uns livrinhos, né, para mostrar até. Isso, eu quero. Vou fazer bem rapidamente aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Esses aqui, como a gente tem pessoas de Portugal também nos assistindo, são livrinhos de lá que vão falar, né, de sexualidade até os 6 anos. Mas o do pipi, ó, Ceci tem pipi, é quando as crianças começam, né, a perceber assim, poxa, por que o pipi, né, o pênis, no caso, eu também utilizo os nomes, né, como são, por que o pênis do meu papai ou do meu, né, do meu mano é maior do que o meu? Por que a minha irmã não tem pênis, né? Porque eles começam a se diferenciar, por que a minha coleguinha aí, minha curiosidade de querer baixar a calça, levantar, aquelas coisas todas que a gente estava falando. Gente, uma outra temática da educação sexual, as famílias não são todas iguais, o que nós falamos ontem, né, Adri? Eu quero que tu fale sobre isso, Grazi, é muito fundamental, muito. Esse livrinho, as famílias não são todas iguais. E aqui vai abordar os diferentes tipos de família. Por exemplo, a família do acolhimento, que é aquela família do coração, né? A família que é com os pais homoafetivos, casais homoafetivos, 2 pais, 2 mães, a família tradicional, né? Papai, mamãe e os filhinhos. As grandes famílias, onde estão com os avós juntos e assim por diante. Agora eu coloco para vocês. A grande questão e preocupação das famílias é como é que vai abordar um relacionamento homossexual na escola. O que é um relacionamento homossexual, gente? Não é? É um relacionamento entre 2 pessoas. Entre 2 pessoas que se amam, né? Supostamente as pessoas que se relacionam entre si se amam. Então, o que tem entre aquelas pessoas? O amor. Quando
eu vou trabalhar as famílias na escola. Imaginem eu, professora Graziella, aqui com a minha roda de crianças, né? Sentadinhas, eu vou trabalhar, eu vou pedir para Maria, Maria, como é que é a sua família? Ah, eu tenho uma mamãe e um papai. E a sua, João? Ah, eu tenho 2 papais. E a sua, José? Ah, eu só tenho a mamãe, né? Ah, eu moro com a vovó, não sei quem, e o cachorrinho. Gente, até os bichinhos entram na família para as crianças. Se eu não trabalhar os diferentes tipos de família, Adri, como é que eu vou acolher, enquanto professora, enquanto escola, as famílias dos meus alunos, gente? Eu não consigo acolher. Então, a família do João vai ficar de fora porque ele tem 2 pais? Não. Essa criança merece isso? Ou da Maria, que tem 2 mães? Não, gente, a gente trabalha inclusão, a gente trabalha o respeito, a gente trabalha o amor. Ninguém tá falando nada de errado. Pelo amor de Deus, não é possível, né? Que nesses tempos a gente ainda pense sobre isso. E aí tem outros livros, né? Mamãe botou um ovo, essa história que eu contei. Tem um videozinho meu que eu fiz, que tá lá no meu Instagram, Graziella Raup, _ educação, muito legal. Tem no YouTube. Essas historinhas são... Esse livro é mandatório para todas as famílias. É o livro que eu mais amo. Eu adoro também, porque as crianças colocam os pais no chinelo, né? Entre aspas. Do tipo, senta aqui, ó, que eu vou explicar para vocês como é que é. Porque se a família não aborda, a escola não aborda, a criança já tá lá na frente. E aquela criança também que não pergunta, Adri, ela já ficou sabendo por outros lados, entendeu? Por outros meios. E aí tu não consegue, porque a oportunidade que as famílias têm e da escola desde pequena é construir esse laço, né, de confiabilidade, de respeito. Puxa vida, eu tenho curiosidade nisso, eu vou perguntar para a minha família, né? Eu estou referindo aqui pai e mãe porque eu estou querendo generalizar, né, a família com seus responsáveis, as crianças. Puxa, eu tenho curiosidade disso, eu vou perguntar para a minha professora, para o meu professor, para a minha diretora. Então, as pessoas que recebem essas perguntas, né? Essas pessoas queridas aí, família, escola, se sintam privilegiados. As crianças consideram nós, quando somos chamados para dar essas respostas, como sendo credível de informação. Puxa, eu confio nessa pessoa. Agora, papai, mamãe, tio, vovó que está aqui nos assistindo, né? Puxa, eu não sei responder, eu não tive na minha formação, eu fico sem graça. Não tem problema. Não tem problema e não se sintam culpados, né? Porque nós tivemos uma formação diferenciada. Nós precisamos correr atrás. Agora, não façam como a Adri colocou, né? Ah, é feio, não me pergunta isso, depois eu respondo, depois eu faço, depois cala a boca, cala você quer. Não tem aquela coisa assim? Que é isso? Não dá. Você simplesmente vai chegar para o seu filho, filha, né, aluno, aluna, e vai dizer, ok, você tem curiosidade nisso? Eu vou pesquisar, eu não sei te responder agora, eu não me sinto à vontade para, mas eu vou pesquisar, eu vou buscar, sabe? A família não se sente, busca a escola, vai pesquisar, chama alguém, estude, busque e dê essa informação para o seu filho, para o seu aluno. Nós precisamos, ou então a gente vai, né, delegando para outras, né? E essa é uma grande questão, Grazi. Os laços de confiança. Até a outra pessoa aqui está falando, né? Deixa eu ver o que ela falou. Eu sou péssima de buscar, mas falando sobre que há laços de confiança dentro da família é fundamental. A escola, ela tem esse fardo, né? De educar e de fazer muitos papéis que a família deveria fazer. Sim. A escola ainda é vista como um lugar que os pais delegam muito da sua própria responsabilidade. E, ok, se é uma escola como o Dom Rafael, ótimo, porque lá eles estão num ambiente seguro e tem as pessoas realmente com formação adequada, trabalhamos só com pedagogos, com gente que tem, né, um histórico bem preparado para isso.
mas não são todas as escolas que são assim, né, Grazi? A gente sabe, a gente já viveu esse universo educacional com muito, né, com muita gente, muitos colegas nossos. Né? E às vezes o próprio, né, quando a escola ela não tem essa formação e essa preparação lá no seu projeto político-pedagógico, ela pode dar uma informação errada para a criança também, né? Então, as famílias, quando elas estão realmente parceiras da escola, elas sabem o que a escola pensa a respeito. E pode compartilhar, não delegar. Pergunta lá para a escola. Vai lá na escola e resolve, né? Muitas coisas que as famílias delegam para a gente são papéis da escola. E as famílias, muitas vezes, não contemplam as respostas que as crianças precisam, né? Sim. E o universo da educação sexual, ele é um universo feito de confiança mesmo, né? Para depois a menina conseguir conversar com a mãe que iniciou a sua vida sexual, para depois o menino conseguir conversar com a mãe ou com o pai sobre como se proteger. Isso tudo a gente está calçando, a gente está dando pilares para que a criança, depois, na sua fase pré-adolescente e adolescente, ela consiga falar isso de forma aberta. Então, ok, a escola está lá pronta, mas é papel fundamental da família se preparar para esse momento, né, Grazi? O que tu nos diz disso? Então, a gente parte do princípio que a primeira educadora sexual é a família. É o primeiro contato da criança, é a família. Ela é a primeira educadora sexual. O que ela acaba fazendo por consequência de uma construção sociohistórica, né, carregada de mitos e tabus da sexualidade, ela delega para a escola o que ela deveria de fazer, né? Então, é a primeira educadora sexual, só que a escola, como segunda, deve também estar buscando a família, entendendo que as famílias estão longe, né? Claro, gente, sempre com exceções, né? Tem sempre aquelas, mas com umas famílias distantes, chamar as famílias para esse projeto político-pedagógico inicial da escola, para fazer todo o trabalho durante o ano, sabendo que famílias e escola vão trabalhar em conjunto, privilegiando, né, protegendo, promovendo a saúde dessas crianças e desses jovens. Gente, agora na pandemia, o aumento considerável de violência sexual na infância, na adolescência, contra mulheres, aumentou, né? No dia a dia normal, a gente já tem esse acréscimo. Nós temos uma taxa alta, crescente, de gravidez não planejada na adolescência. Nós temos uma taxa alta de infecções sexualmente transmissíveis, né, dos adolescentes ali até os 24 anos, porque é considerado, por exemplo, a questão do HIV, né, considerado como uma doença crônica, onde esses jovens estão dos 16 aos 24 anos, tem uma taxa enorme de infecção, porque eles acreditam, esses jovens, é o período que eles estão saindo da escola, né? Estão saindo ali do ensino médio. Então, eles não veem mais os seus pares doentes. Eles não veem. E quando tem período, né? Esqueci o nome, como é que a gente chama? Período... Meu Deus, me deu um branco aqui agora. Fugiu a palavra. Bom, o período onde a doença, né, assintomática não aparece, esse jovem acha que não vai acontecer com ele, considera uma doença crônica. E quando vai ver, lá na frente está infectado também. Então, assim, é complicado. Nós precisamos trabalhar. E muitas outras. Aqueles jovens que se identificam, né, que vai a questão da orientação sexual a partir dos 16 anos, onde vai se dando mais ou menos a orientação sexual, nós também temos um alto índice de suicídio, porque muitos jovens não se aceitam enquanto não heterossexual, porque a gente vive numa sociedade heteronormativa, ou seja, somente os heterossexuais são aceitos. Então, aqueles que fogem, né, dessa orientação, por exemplo, um homossexual ou um bissexual, o jovem é o primeiro a não se aceitar. Depois vem as famílias que não aceitam seus filhos com orientações diferentes. E aí tem toda uma sociedade preconceituosa, infelizmente, não é?
e não acolhe, quando a gente deveria o quê? Gente, família, escola, tem que acolher, entendeu? Independente de qualquer coisa, tem que acolher. Sim. E o que eu tinha falado antes, né? Falar sobre, né, Grazi? Falar, tratar esse assunto com uma naturalidade que ele merece. Porque não é claro, eu também trouxe um livrinho aqui, né? De onde vêm os bebês, que eu adoro, que fala de uma plantinha, de uma florzinha, de uma sementinha. E ali ela vai, de uma forma lúdica, ilustrando como é que nasce a galinha, o ovo. E falar, porque tirar o mito, tirar o mistério, tirar essa coisa que está lá longe, está lá na frente, está lá quando for adolescente, não é verdade. Porque a gente se constrói, como tu falou, desde que nasce, a criança já tem a noção de que ela é um ser humano, e quanto mais ela começa a se identificar, e nomear as partes de forma correta, e tratar as coisas, tá manipulando seu órgão sexual, interferir, não dizer, para com isso, tá sujo. Não, olha, quer mexer? Vai lá lavar tua mão, agora não, agora a gente vai brincar, depois sozinho você vai, faz, é bom validar aquele sentimento, porque não adianta dizer que é ruim, né? Vai dizer que é ruim, a criança vai dizer, não é ruim, é mentira, minha mãe tá mentindo. É feio? Não é? Né? É gostoso? Então tem alguém que está falando coisa errada. Validar, porque está validando o seu filho, né? Está validando a saúde mental do seu filho. Então, eu gosto muito quando eu falo e quando eu abordo o tema na escola de educação sexual, de falar de saúde mental. Porque tu falou tanto, né, dos gêneros, da aceitação. Se você não trabalha com a educação sexual de uma forma natural e verdadeira, você vai acabar promovendo um desgaste para a saúde mental dessa criança. Porque ela não vai encontrar o eco na tua fala. E ela tem que ter. Né? As crianças que já começam a sua orientação, começam a perceber a sua orientação sexual, é aqui, ó. É aqui no colo. É acolhida, é mostrando diferentes tipos de famílias, não fazendo, né, o que já foi, meu Deus, a cura gay, né? Olha só o universo que a gente tá submetido, né? Isso é violência. Sim, até é bom colocar nessa questão da cura gay, que a orientação sexual, né, a homossexualidade, ela já esteve lá no Código das Doenças, né, com o CID, mas desde 1980 já foi visto, já foram feitas pesquisas científicas onde mostra que a homossexualidade não é uma doença, não se trata disso. Claro, não se trata de uma escolha, não se trata de uma opção. A pessoa, gente, muitas pesquisas vão mostrar, se os homossexuais, os bissexuais pudessem escolher, eles escolheriam ser heterossexual, porque é muito mais fácil, porque nós vivemos numa sociedade construída homem e mulher para procriação, para ter filho, homem e mulher para o casamento, então assim, só que não é isso, né? Então, se há orientações diferentes, nós temos que ter respeito, nós precisamos lutar pelos mesmos direitos e os mesmos deveres para todos, não é só para um ou para o outro, né? E isso não é difícil, porque se o foco for a pessoa, não precisa ter o gênero para definir, né? Não precisa ter o menino usa azul e a menina usa rosa. Na nossa escola isso não existe, né? Olha aí. Menino brinca de boneco, não, muito! E brinca, e ele é o pai na brincadeira. Ele tá brincando de boneco, ele pode ser o pai, ele pode ser o médico, mas ele pode ser a mãe. Ele pode ser aquilo que ele quiser. Porque na fantasia da infância, a gente não direciona. E direcionar é uma violência. E violentar a saúde mental da criança é algo que
nós, como escola, nós não aceitamos fazer. Eu e a Mari, a gente tem uma história para contar, rapidamente, que chegou um casal lá na nossa escola, a Mari vai rir muito agora, chegou um casal lá na nossa escola e viu, né, os nossos brinquedos, as caixas de brinquedos lá espalhados, e viu uma caixa acessível, como tudo lá de bonecas. E aí essa mãe, eu não me lembro se no mesmo dia ou se no outro dia, ela voltou e falou assim, mas vocês deixam meninos brincarem de boneca? Aí a gente falou, é lógico que sim. E ela falou, não, porque eu e o meu marido, a gente tem um pedido para fazer. O nosso filho não pode brincar de boneca. A gente não aceita que ele brinque de boneca. A gente não aceita que ele brinque de casinha, de loucinha. E aí a gente falou, desculpa então, aqui não é o lugar para ele. Desculpa, porque aqui ele vai brincar do que ele quiser. Ele vai ser criança e tá tudo à disposição para que a criança se permita, que a gente permita a criança a fantasiar e a gente possa, e é ali que a gente vai fazer as nossas interferências pedagógicas, as nossas observações, as nossas avaliações. Então, Grazi, assim, eu me sinto orgulhosa, né? De como instituição e pela equipe que a gente tem, né, com a minha formação, com a formação da Mariana e com tudo que a gente promove dentro do colégio, de falar que nós somos uma escola que acolhe tudo, acolhe com amor, porque o nosso foco é no ser humano e não é no gênero. Deixa eu ver que alguém está dizendo aqui, a Damari já dizia, menino usa azul e menino usa rosa. É porque ela não foi pro Dom Rafael e nem passou por mim. Não, e com certeza seria uma escola que eu teria que ir para o exílio em algum lugar, né? Porque a gente estaria fora aí desse... Eu acho muito interessante o posicionamento que tu colocaste para esses pais, né? Quando eles limitam. Eu não quero que meu filho brinque de boneca, de casinha, disso e daquilo. Bom, a escola precisa se posicionar. Sim. A escola precisa... E aí, o que acontece de diferente? Muitas vezes, por ser uma empresa, tudo bem, né? Seu filho não vai brincar disso, daquilo. Não, gente. O pedagógico, a educação tem que estar à frente, né? Então, a gente tem que ter princípios, nós temos que ter, né? Essa caminhada, acreditar que dessa forma nós vamos estar contribuindo com as nossas crianças. Então, quando a escola se posiciona, sim, na minha escola tem educação sexual, porque eu sei do que eu estou fazendo, porque há uma legislação que aborda, porque os meus profissionais, os meus professores estão capacitados. Gente, só coração, florzinhas para o Dom Rafael. Nossa, ficou muito, muito feliz, muito. E só referir ainda há pouco ali que eu falei, né? Me faltou o nome da questão do período, né? Da infecção pelo HIV, é a janela imunológica, né? Que é o período ali da doença. Inclusive, livros, esse aqui, ó, SIDA, né? É o nome utilizado para AIDS em Portugal. É um livro português que também vai trabalhar, né, as questões da infecção pelo HIV. Então, é muito interessante. O que eu quero dizer com isso tudo? Tem livro para todos os temas. E os pais vão dizer, as famílias vão dizer, puxa, eu não sei como abordar isso. Gente, pesquisem, consultem, sabe? Seja com a escola, seja com um profissional. No YouTube, todos esses livros tem no YouTube historinhas para contar, né? Vejam a história antes, né? Consultem, tenham um pouco de entendimento sobre elas, né? E conte para os seus filhos. É fantástico isso. Tem várias formas da gente trabalhar e de estar envolvendo as famílias, sabe, Andrea? Tem não sei se vocês já fazem na escola, mas eu gosto muito de envolver as famílias quando eles levam um livrinho para casa com temas para que os pais, né, os familiares contem. Então, junto, aí depois eles trazem para a escola, papai contou assim, a titia, enfim, né? E a criança daí conta para os seus coleguinhas como é que foi na sua casa essa contação dessa história específica na área da sexualidade, né? A mamãe, como o bebê, como é que é? A mamãe botou um ovo. A mamãe botou um ovo e assim por diante, tantos outros que existem, né?
Tem um outro aqui também, muito legal. Os direitos universais das crianças. Então, tem muitos livros interessantes e que vale muito a pena investir nisso. Depois, Grazi, eu queria que tu, na hora que tu for lá salvar a nossa live, que tu colocasses essas referências bibliográficas desses livros, que eu acho bem legal, porque é uma doutora, né, indicando os livros. Eu acho que eu acho que é necessário. Quando tu me convidaste para fazer a live, eu fiquei muito feliz, porque é um assunto que a gente sabe que é um tabu, e ouvir, né, eu, na minha formação, e tu, com a tua hiperformação de doutora, falando sobre isso de uma forma gostosa, natural, encantadora, como tu fala, dá pra gente a vontade de a gente sair correndo e já começar a ler, já começar a falar sobre isso e já começar a trabalhar isso. Eu já fico com vontade de chegar lá amanhã na escola e já começar a montar, rever todo o meu PPP para poder tratar desse assunto. E eu já quero falar no Dom Rafael. Olha, me chamem que eu quero ir lá. Tu vai lá dar uma formação pra gente, a gente já combinou. Mas eu acho que esse conteúdo, né, como conteúdo, eu acho fundamental para ser mais ali um tema do checklist da família de incluir. Né? Vou falar com os meus filhos, com meu filho, sobre essa educação sexual. Eu vou começar a abandonar essa nomenclatura pejorativa, duvidosa, arriscada, né? Desses nomes, pinto, xexeca, xoxota, xana, essas coisas que eu acho arriscado, porque confunde, né, a criança, e ela vai crescendo sem saber exatamente as partes do seu corpo. Então, eu acho que ali começa um grande risco. E incluir esse conteúdo na sua fala. E sempre pensando na forma mais delicada, na forma mais acolhedora de trabalhar com esse assunto, né? É muito ruim quando eu vejo uma criança intimidada, né? Amedrontada. Quando chega pra gente e fala, não, Adri, eu não posso falar isso pro meu pai. Eu vou apanhar na boca. Ele vai quebrar meu dente. Ele vai me deixar de castigo. Ele vai me bater. Eu fico muito preocupada, porque eu sei que isso vai ter um reflexo negativo para ela lá na frente, né? Eu sei que ela vai botar para baixo do tapete agora, tudo bem, vai ficar anos sem falar nesse assunto, com medo de apanhar, de ficar de castigo, disso, daquilo. E depois, quando isso volta carregado de preconceito e de tabu. Volta carregado de informação equivocada. Volta carregado de risco, né, Grazi? E eu queria que tu deixasses, assim, além dos teus canais, dos vários vídeos que tu tens de formação, e que é uma fonte muito bacana de consulta para incluir esse discurso na fala de pai e mãe, que tu desses, assim, uma orientação para as nossas famílias, para quem está nos assistindo, de como começar a falar disso, como começar a incluir, como começar a incluir no seu repertório interno também, porque provavelmente tem coisa lá, né, sua para trabalhar também, preconceitos, sentenças, machistas. Eu queria que tu falasse, eu quero te aproveitar. Tá bom, amado. Nós temos pouquinho tempo, né, para poder gravar, mas eu vou deixar uma mensagem agora final, que vai ser o seguinte, gente, lembrem, o principal, não tem uma cartilha, né, para trabalhar a educação sexual, não há cartilha, não há manual, não existe. O que nós precisamos enquanto seres adultos em processo de construção de conhecimento? Estar aberto para. Então, nós temos aí pesquisas que estão nos mostrando constantemente que nós precisamos falar. Então, sensibilidade para acolher desde a infância, né, a nossa criança que tem curiosidade, que tem dúvida. Diálogo, escute o que eles estão querendo nos dizer. Quando são pequenos, coloque a pergunta, o que você já sabe, né? Por exemplo, perguntar, mamãe, como é que nascem os bebês?
Filha, o que que você já sabe sobre isso? Jogue para a criança, devolva para a criança, acolhe, perceba o que que ela já sabe. Então, eu vou te explicar. Ah, eu não sei, a mamãe agora não sabe te explicar, mas eu vou buscar uma ajuda e vou falar. Aproveitem as oportunidades que a TV traz, sejam as brincadeiras, né? Sejam os joguinhos, sejam nas novelas, seja no filminho, aproveite para trabalhar. O que que a gente quer das pessoas, dos nossos filhos, né? Enquanto pessoas nesse mundo, pessoas que respeitem os outros, pessoas que acolhem os outros, que olhem para as diferenças e digam, puxa, que bacana, né? Nós somos diferentes, mas nós somos bonitos. Nós queremos isso, nós queremos esse mundo com respeito, com consideração, com muito amor, com afeto. É isso que a gente precisa. Essa pandemia está aí nos mostrando o quanto nós precisamos ser solidários, quanto que a gente tem para agradecer, né, diante de tantas coisas que estão acontecendo, quantas crianças, quantos jovens adultos estão sendo violentados, infelizmente, estão passando por inúmeras situações, e esse violentador, gente, na grande parte, 97% são homens e são de dentro de casa, é um padrasto, é um pai, tem mães também, mas é minoria, tios, né, amigos próximos, a gente tem que estar atento a tudo, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso. Então, o que que a gente quer? Nós precisamos dialogar, nós precisamos acolher, escutar, abraçar, né, as nossas crianças. Gente, vai acabar, se eu não finalizar, não salva. Ó, Grazi, amada. que prazer, incrível te ter. Obrigada pelo convite, estou honrada, estou abastecida, estou realizada de estar aqui contigo, minha amiga. E vamos fazer mais. Eu acho que a gente tem muito que conversar, a gente tem muito que falar para os nossos pais, né? Muito, muito, muito. Eu estou honradíssima com o teu convite. Eu dou pulos de felicidade para você, para sua equipe, Dom Rafael. Fico muito feliz quando eu encontro uma escola que está aberta para a educação sexual, para a sexualidade. É de tirar o chapéu, gente. Confiem. É uma escola que acolhe seus filhos e que olha para eles por inteiro, porque sexualidade nada mais é do que vida, né, do que amor, e é o que a gente quer para as nossas crianças. Felicíssima com o público que esteve conosco, com você. Eu deixo meu beijo à disposição, tá, para quem quiser me procurar, e vamos continuar fazendo novas parcerias. Vamos sim, Grazi. Obrigada, obrigada mesmo. Gratidão, querida. Saudade de você. Também. Beijo. Beijo, Tchau. Grazi. Tchau.